Boa noite, meus irmãos. Que grande privilégio, mas que grande responsabilidade também que me foi confiada aqui nessa noite. A igreja que eu cresci, desde pequeno, está aqui agora no púlpito. E esse púlpito que já passou grandes homens de Deus, pastores capacitados, gente que está aqui sentada, que eu acho que é crente muito melhor do que eu. Mas o meu desejo aqui nessa noite é de compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês e também aquilo que Deus tem feito na minha vida. Vamos começar lendo a palavra de Deus. Aí está o texto de Lucas 6, mas antes da gente ler esse texto, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 24 a 27. Mateus 7, versículo 24 a 27. A palavra do Senhor diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós vamos ler esse mesmo trecho da palavra do Senhor, só que agora aos olhos de Lucas. E agora a gente entra para o texto que está lá, Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. E eu separei aqui esse texto também de Lucas, porque ele traz algumas coisas muito interessantes para nós. Olha o que a Bíblia diz, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, nesses dois textos, a gente vê que Jesus começa essa mensagem dele falando assim: aquele que ouve as minhas palavras é semelhante a um homem. Tudo bem, mas que palavra que é essa que Jesus está falando? Que palavras que é que Jesus disse para dar esse exemplo do homem que edificou a casa? Quando a gente vê, volte a sua Bíblia lá para Mateus, no capítulo 7 que a gente leu. Dos versículos, dos capítulos 5, 6, 7, a gente vai ver que Jesus estava falando o Sermão do Monte. E todas essas palavras que Jesus estava se referindo, era sobre o sermão que ele tinha acabado de pregar. E aí algumas coisas me chamam a atenção nesse Sermão do Monte, porque a gente vê que Jesus dá muitos conselhos para a nossa vida, dentro desse sermão que ele tinha pregado. Olha para você ver aí, Mateus capítulo 5, versículo 39. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Olha o que a Bíblia diz. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Olha que conselho que Jesus havia dado. Vamos passar para o próximo capítulo, capítulo 6, versículo 19.
Olha que outro conselho que Jesus dá para a nossa vida. Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando eu vejo essas palavras que Jesus diz, eu fico pensando, olha que privilégio, nós estamos falando de Jesus, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Ele se faz homem e, mais do que isso, Ele ainda deixa conselhos para a nossa vida. Vitor, quando alguém quer fazer algum mal para você, dá outra face. Olha, Vitor, não ajunteis tesouros nessa vida, porque aqui tudo passa, os ladrões roubam, mas ajuntam tesouro no céu. Jesus, sendo Deus, ainda deixa alguns conselhos para nós. E aí, agora que a gente já entendeu quais palavras Ele estava falando, a gente fala assim, então eu tenho que guardar essas palavras, e então a gente chega no exemplo do homem prudente, porque Jesus fala que aquele que guarda essas minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós já entendemos que palavra que Jesus estava falando. Só que, vamos voltar para o nosso texto base dessa noite, Lucas capítulo 6, e deixa sua Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos estar analisando agora aquilo que a Bíblia diz. Lucas capítulo 6. Meus irmãos, quando a gente vê aí o versículo 48 dizendo, é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha, a gente pode entender algumas coisas sobre a nossa vida. Eu separei aí no multimídia algumas imagens de uma construção, e quando a gente quer construir uma casa, quer fazer uma construção, requer esforço, requer muito trabalho. Quando se vai fazer uma construção de um prédio, tudo começa pela fundação, pela base. Queria pedir, ver se o João consegue projetar aí para nós algumas imagens que estão aí. Essa aí é uma máquina que ela é tão grande que ela chega de carreta na construção. E ela chega e ela tem uma hélice, que o fundamento dela, por que ela está lá, é porque ela tem que fazer um buraco de 10, 14, 18 metros dentro do chão, para que o prédio possa ser construído dali para cima. Passa as outras fotos, João, para a gente. Aí está essa máquina já em pé. Ela tem uma hélice que ela tem que fazer uma perfuração muito grande no solo. E eu separei agora um vídeo dela trabalhando, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela vai perfurando o chão. E toda aquela hélice vai entrando até dar 10 metros, 14 metros. E quando ela sobe, ela já sobe injetando concreto para que o prédio possa estar firme ali dentro daquele buraco. Acontece que algumas vezes ela começa a perfurar e aí ela não consegue descer muito. E aí o operador da máquina grita assim, olha, não consigo descer mais não, deu na pedra. Só consegui descer 4 metros, 5 metros. Os outros buracos eram com 15, 18, mas eu só consegui 4. E aí eles ligam para o engenheiro, e o engenheiro fala assim, deu na pedra? Ótimo, porque agora ele não está só na terra, não. Ele está fincado dentro do solo, lá num solo rochoso. Não tem problema ter dado pouco tempo, um pouco distância para o chão, não, porque ela ficou na pedra. Então, meus irmãos, a gente consegue ter um entendimento melhor daquilo que o versículo 48 diz. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Meus irmãos, quando a gente entende o que quer dizer tudo isso, a gente precisa fazer algumas perguntas para a nossa vida. Quão profundo está o nosso relacionamento com Deus? Quão edificada está a nossa casa sobre a rocha que é Jesus? Como está a nossa qualidade da nossa comunhão com Deus? Sabe por que essa pergunta é importante? Porque o versículo 48 não para aí não. Ele continua dizendo, porque veio a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa,
mas não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Meus irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que estar alicerçado na rocha que é Jesus, porque vai vir a chuva, vai vir a enchente, o rio vai aumentar e vai dar com ímpeto contra a nossa casa. É isso que a Bíblia diz. E sabe, meus irmãos, todos nós aqui somos jovens. A gente está conectado ao mundo todo, nos nossos celulares, nas nossas redes sociais, e a gente sabe o quanto que o nosso mundo está perdido. A gente sabe o quanto que está depravado o coração do homem, e que o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele quer levar o máximo de gente que ele conseguir junto com ele para o inferno. E para nós, os crentes, tudo que ele quer é nos desviar do caminho do Senhor. Só, meus irmãos, que a Bíblia nos alerta que a chuva vai vir, que as tentações vêm, que a nossa vontade de pecar chega, e que as oportunidades para entristecermos a Deus chega. Sabe o que vai ser considerado? Se a nossa casa está bem firmada sobre a rocha. Meus irmãos, é por isso que nós crentes precisamos estar firmes na rocha que é Jesus. Desde pequeno, quando a gente está na igreja, a gente é ensinado muitas coisas. E eu queria fazer essas mesmas coisas que a gente é ensinado, perguntando para vocês, como que está a sua vida de oração com Deus? Você sabe aí no seu coração, você conhece o seu dia a dia, como é que está a sua vida de oração com Deus? Eu oro quando eu acordo, na hora do almoço, quando eu ponho meu prato de comida, antes de dormir eu também oro. Meu irmão, você não entendeu ainda o que é a vida cristã. Deixa eu ler uma frase para você. Você não saberá para que serve a oração, até entender que a vida é uma guerra. Esse mundo está muito mal. O nosso coração é muito mal. A gente precisa da oração todos os dias. O nosso dever como cristão é quando a gente acorda, não é pegar o celular, não. É orar e falar assim, Senhor, obrigado por mais esse dia. Eu sou tão pecador que o Senhor podia ter me matado enquanto eu estava dormindo, porque o Senhor é santo. É pela misericórdia do Senhor que eu estou acordando aqui hoje. Senhor, me abençoa nesse dia. Me ajuda a vencer o pecado. Me ajude a dar um bom testemunho onde quer que eu esteja. Eu preciso do Senhor. Assim como uma música diz, mais do que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Meus irmãos, só que quando a gente vive uma vida de oração, a gente entende que Jesus, que Deus, o Espírito Santo, é o nosso melhor amigo. O nosso Deus não é igual às outras religiões, que o Deus deles está longe, que você tem que fazer um sacrifício, que você tem que ir para uma cidade. A Bíblia fala que o nosso Deus é Deus de perto, que se a gente fecha a porta do nosso quarto, Ele nos ouve. E quando a gente entende isso, o que é o papel da oração para a nossa vida, a gente consegue imaginar e perceber, nossa, Deus é o meu melhor amigo, eu posso contar tudo para Ele, eu posso pedir tudo que eu estou com vontade de pedir, eu posso pedir que Ele me perdoe, eu posso pedir que Ele me abençoe numa prova, no meu trabalho. Meu irmão, e se você ainda não percebeu que Jesus é o seu melhor amigo, você está perdendo uma das grandes alegrias da vida, porque muita gente acha que aceitar Jesus resolve o problema do destino eterno, e resolve, mas Jesus faz diferença na nossa vida aqui ainda na terra. A maior alegria que a gente tem é caminhar com Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo. Que privilégio que a gente tem. O Senhor de todo o universo, um universo infinito, que a Bíblia fala que é tudo colocado aos pés de Jesus. Esse mesmo Deus é o Deus que você pode chamar de amigo, de falar, Senhor, mesmo o Senhor sendo tão grande, o Senhor é o meu amigo e habita dentro de um coração tão pequeno como o meu. Que privilégio que a gente tem. Não deixe que a rotina te impeça de orar. A gente fica preso no trabalho, no estudo, eu saio do serviço, eu vou para a faculdade, eu chego em casa morto de cansaço. Só que, meu irmão, de um intervalo para o outro da aula, de uma entrega para outra do serviço, no trânsito, em qualquer momento, você não precisa estar nem de olho fechado, mas você tem que se esforçar na oração, parar ali um minutinho e falar, Senhor, eu estou aqui orando, só porque eu quero crescer em comunhão com o Senhor, que o Senhor possa estar me dirigindo no restante desse dia, porque
O segredo da comunhão com Deus não é fazer grandes orações em algum momento do dia, não. É nos pequenos momentos do dia cultivar a nossa comunhão com Deus. A oração é o alimento do crente, e é através da oração que podemos nos achegar para perto de Deus. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você: você está lendo a Bíblia? Muito clichê, oração, ler a Bíblia, só que você não sabe a profundidade que é isso, a profundidade que é orar, a profundidade que lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia 2 vezes na semana, eu venho aqui no culto domingo, leio ali terça, quinta, domingo eu leio de novo. Meu irmão, você ainda não entendeu o privilégio que você tem da mensagem do Criador dos céus e da terra, que deixou conselhos para você, e você não está lendo a Bíblia. Sabe as dificuldades que você está enfrentando? Qualquer dificuldade que a gente pode enfrentar na nossa vida, Deus deixou aqui na palavra dEle. Muitas vezes, quando você abre a Bíblia para ler, você fala assim: nossa, essa história é tudo que eu estou vivendo. Nossa, esse ensinamento de Jesus era tudo que eu precisava para ouvir. Nossa, esse versículo que eu acabei de ler mostra que eu estou agindo errado nessa parte. Preciso mudar o rumo da minha vida. Muita gente acha que isso aqui é só um livro, mas ela é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é a palavra do Deus verdadeiro para nós que estamos aqui nessa terra. Porque a gente ainda não pode sentar cara a cara com Deus e conversar com Ele. Ele é santo, mas Ele é tão bondoso que Ele deixou a Bíblia para nós, deixou ensinamentos para nós, para que a gente possa viver a nossa vida. Não deixe que a preguiça domine o seu coração, porque a preguiça te impede de ser abençoado por Deus. Muitas vezes a gente chega na nossa casa e fica com preguiça de ler a Bíblia, mas é tão prazeroso entrar no Instagram, não é? Tão bom olhar o WhatsApp, e eu tenho trabalhado isso na minha vida muitas vezes. Às vezes eu sento assim, para ter um momento mais à toa comigo mesmo, e eu já fico doido para ligar a internet do celular e olhar no Instagram, ou olhar o WhatsApp, e eu falo assim: mas e se eu trocar esse tempo por ler um capítulo da Bíblia? E muitas das vezes eu fico surpreso e falo assim: nossa, olha o tanto que esse capítulo me edificou, e eu ainda querendo trocar esse momento aqui por dar uma olhadinha no Instagram, que muitas vezes só me faz pecar contra Deus. Meus irmãos, a gente não está falando de um Deus criado por homens, a gente não está falando de um Deus que está morto, nós estamos falando do Deus que é a verdade. A Bíblia é a verdade. Só existe um Deus, só existe uma fé que, destinada em Jesus, é capaz de levar à salvação. Então, meu irmão, se você já conhece essa verdade, não deixe que as coisas do dia a dia te afastem do caminho, não. Você tem um privilégio grande demais de orar, de ler a Bíblia. Não deixe que as coisas desse mundo te afastem daquilo que Deus tem para você, não. É um privilégio grande demais conhecer a Deus. É um privilégio muito grande ler a Bíblia e falar assim: nossa, a Bíblia é a verdade. Abra a sua Bíblia aí em Timóteo, nós vamos ler o capítulo 2. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Abra aí na sua Bíblia, a Bíblia vai ser até mais fácil da gente acompanhar. Eu vou ler o versículo 1, o versículo 3, 4, 5 e depois o 11. Versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A Bíblia nos fala que a gente tem que ser igual um soldado.
que aquela pessoa que arregimentou ele, que colocou ele naquele posto, confia nele, e aquele soldado exerce a sua função orgulhoso, e fala assim, nossa, eu vou dar o meu melhor aqui, para poder alegrar aquele que me deixou aqui nesse lugar agora, eu vou fazer o meu melhor serviço, para que ele possa ver, e ficar feliz quando olhar para mim. Da mesma forma, a Bíblia fala que um atleta não consegue chegar ali naquilo que ele quer conquistar, numa medalha, se primeiro ele não se esforçar. E depois a gente vê algumas características de Deus, que fala assim, se já morremos com Ele, se a gente já foi salvo por Jesus, se a gente abandonou a nossa velha vida, então agora também viveremos com Ele. Vamos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Meus irmãos, Deus é Deus, Ele é amoroso, Ele é bom, Ele cuida de nós. Só que Deus é Deus de justiça. Se a gente não quer ter um relacionamento com Ele, você acha que Ele vai vir e continuar nos abençoando da mesma forma, e vai ser sensível à nossa oração? Você não está buscando ao Senhor. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a gente vive uma vida cristã rasa, eu vivo o meu dia todo, no final do dia eu faço uma oração, eu leio a Bíblia. Meu irmão, você está perdendo uma grande oportunidade de conhecer mais o seu Deus, de ser edificado, de conhecer o que é a verdadeira alegria para a nossa vida. Não é ser um profissional bem-sucedido, não é ganhar muito dinheiro, não é casar, não é ter um futuro feliz. A maior alegria que a gente pode ter na nossa vida é ter aquela paz no coração e falar assim, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Essa é a maior alegria que a gente pode ter. Eu queria que você nesse momento pensasse, como que está o seu coração? Depois de tudo isso que a gente está falando aqui, lendo, você ouviu o que foi ensinado aqui hoje? Essa pergunta que é o tema da pregação, como que está a sua comunhão com Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia por amor a Jesus mesmo? Ou só para bater aquele cartão para falar assim, não, hoje eu li, está feito. Como que está sendo o seu relacionamento com Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Ou o pecado vai te fazer abandonar a comunhão com Deus, ou a comunhão com Deus vai te fazer abandonar o pecado. Uma das duas coisas tem que acontecer. Aí a gente lembra daquilo que a gente leu no nosso texto base. Aquele que ouve as minhas palavras, guarda e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio a enchente, veio o vento, e bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque estava firmada sobre a rocha. Ou o homem insensato, que ouviu a palavra, mas que não guardou, que não pôs em prática, e aí ficou sendo semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia, e veio a chuva, bateu o vento, veio a enchente, e a Bíblia fala que foi grande a queda daquela casa. Então, meu irmão, você sabe aquilo que a Bíblia diz, você conhece a Jesus, qual que é a sua escolha? Ser o homem prudente ou ser o homem insensato? A Bíblia fala, tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Não existe alegria maior do que a alegria de estar em comunhão com Jesus. Você sabe como que está o seu coração. Essa mensagem foi muito mais para mim do que para cada um de vocês que está aqui. Mas essa é a nossa realidade de crentes no Senhor. Eu queria convidar você para abaixar a sua cabeça e para que juntos a gente possa orar a Deus. Nesse momento você pode contar para o Senhor tudo que está no seu coração, aquilo que você precisa melhorar, confessar ao Senhor e fazer um novo compromisso com Deus. Senhor, me ajude a ser melhor, me ajude a ser um crente mais fiel. Quando eu for ler a Bíblia, Senhor, me ilumina para que eu possa entender aquilo que a sua palavra quer dizer para mim, porque a gente serve a um Deus de verdade, o Deus vivo.
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor, ó Pai, o Deus Santo, abençoa tanto a nossa vida, e nós que somos pecadores. O Senhor, ó Pai, um dia transformou o nosso viver. Nós temos, ó Pai, o privilégio de caminhar contigo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia mais dedicarmos mais a nossa vida na oração, na comunhão com o Senhor, na leitura da palavra, para que a gente possa conhecer mais a Ti, guardar no nosso coração os Seus conselhos para a nossa vida, saber, ó Pai, aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, porque o Senhor, ó Pai, nos deixou uma palavra verdadeira e que contém tudo aquilo que a gente precisa saber para os nossos dias. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos um soldado do Senhor, que desejamos em tudo Te agradar, ou um atleta que nos esforçamos para que a gente possa conquistar, ó Pai, uma comunhão verdadeira com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser igual aquele homem prudente que cavou, que abriu uma profunda vala para que o alicerce fosse colocado sobre a rocha que é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos. Nos ajuda, Senhor, a vencer a preguiça. Nos ajuda, Senhor, a vencer a vontade de fazer outras coisas enquanto a gente só tem que ter um tempo com o Senhor. Nos mostra, Senhor, que essa é a verdadeira alegria que a gente pode ter na nossa vida. Ser cheio do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe a cada dia.